Agora são 8h30. Na manhã desta quarta-feira, a juíza federal Carolina Lebos aceitou um pedido da Polícia Federal de abril de 2018 para que o ex-presidente Lula fosse transferido para um estabelecimento penal em São Paulo. A Polícia Federal alegou que a prisão de Lula na superintendência gerou transtornos à comparação e a moradores da região. No começo da tarde, a defesa de Lula entrou no Supremo Tribunal Federal com 3 pedidos para o ex-presidente Lula, que ele fosse solto até o final do julgamento do habeas corpus, e se isso não ocorresse, a transferência para a penitenciária de Tremembé fosse suspensa e também que Lula fosse mantido em sala de Estado Maior. Por 10 votos a 1, os ministros do STF decidiram suspender a decisão da Justiça Federal do Paraná de transferir Lula da PF lá de Curitiba para Tremembé, interior de São Paulo. A gente vai falar sobre esse tema com o Eugênio Aragão, ele que é jurista, foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Olá, Aragão, bom dia. Bom dia. Aragão, bom, vamos falar aqui sobre por que será que isso ocorreu. Seria porque estamos aí a uma semana do julgamento do habeas corpus, né, impetrado a favor do presidente Lula, do ex-presidente Lula no STF, né, alegando a suspeição de Sérgio Moro no julgamento de Lula, também em meio às revelações do Intercept Brasil com outros meios de comunicação, né, colocando aí toda a atuação do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, e como bem lembrou uma ouvinte nossa, sobre também essa questão de Itaipu, daquele acordo secreto, envolvendo inclusive o presidente Jair Bolsonaro, uma suspeita até que uma empresa envolvida com a família dele estaria também nesse acordo. Como é que você vê? Você acha que foi tudo meio que para tirar o foco de tudo isso que está acontecendo, o Aragão? Olha, eu acho que de tudo um pouquinho, Uhum. tá? Há várias razões para essa juíza ter feito o que fez. Todas elas sem nenhuma base jurídica e de natureza tipicamente politiqueira. Em primeiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro, ele, quando era ainda candidato, ele prometeu que, sendo presidente, Lula iria para uma penitenciária comum. Né? Isso foi promessa de campanha do Bolsonaro. Ainda que, claro, ele não tem nenhuma ingerência na execução penal direta, tá? Ele prometeu isso. Então, me parece que isso estava, vamos dizer, no radar do governo. O superintendente de Curitiba, logo que ele assumiu, em janeiro ainda deste ano, ele fez uma representação à juíza pedindo a transferência do presidente Lula. O que acontece? A Procuradoria deu um parecer contrário, a juíza negou. E por que isso? Porque, claro, Lula é um troféu. Para eles interessava que Lula ficasse em Curitiba para, vamos dizer, de alguma forma, ali ser exposto como troféu deles. Não era de interesse midiático da operação mandar Lula para outro estado e fugir da execução penal em Curitiba. Curiosamente, esse mesmo pedido, então, é repetido em julho, né? Coisa de uns 20 dias atrás. E o presidente Lula, na época, ficou sabendo disso. Né? Ele ficou sabendo disso, ficou muito irritado naquele dia, indignado com essa tentativa de, vamos dizer, retematizar a prisão dele, politicamente, e os advogados foram chamados a se manifestar. Quando os advogados se manifestaram, eles disseram o quê? Que eles eram contra, mas, claro, ele deixou no final sempre aquela porta de saída, o Zanin, que se fosse feita a transferência, então, de qualquer forma, que fosse transferência feita para uma sala de Estado maior e, antes disso, ouvida a defesa. Isso é óbvio. Note que a sentença condenatória do Moro, sentença condenatória, e nessa parte ela transitou em julgado, porque não foi contestado nem pelo Ministério Público, nem pela defesa, tá? Determinava que a pena fosse cumprida em sala de Estado maior.
Portanto, isso é uma parte que já está na sentença e é inamovível, não pode mais ser modificado. Curiosamente, isso foi alegado pela defesa e Carolina Lebos, quando ontem torna pública a sua decisão de transferir Lula para São Paulo, primeiro, covardemente, diz que ela estaria fazendo isso a pedido da defesa, quando não foi pedido da defesa. A defesa disse que ele tinha que ficar em Curitiba. Só deixou uma porta aberta, dizendo, bom, se você for transferir, então, de qualquer forma, tem que transferir para uma sala de Estado-Maior. Mas isso aí não significa que a defesa estava pedindo a transferência. Portanto, ela fez isso de má fé. Tá? Em segundo lugar, ela passou por cima dessa determinação que estava na sentença condenatória, transitado e julgado nesse aspecto, né? Que era que Lula tinha que ir para uma sala de Estado-Maior. Não, queriam enfiar Lula na cela, no meio com um monte de outros condenados. Né? Claro que é uma forma de humilhá-lo, de desgastá-lo. O João Dória imediatamente já foi fazendo piadinhas, dizendo que ele seria tratado como qualquer um, quando ele nunca foi tratado como qualquer um, note-se, né? O processo dele teve um andamento todo diferenciado para condená-lo. Né? Agora, quando é para ele ser tratado como um ex-presidente da República e como uma pessoa injustiçada, aí ele vai ser tratado como qualquer um. Né? Então, e além disso, o João Dória ainda difamou o Lula, dizendo que agora ele iria trabalhar, coisa que ele nunca fez na vida dele, que é uma mentira descarada e uma difamação. Isso é outra questão a se pensar nas consequências jurídicas dessa declaração do João Dória. Agora, o João Dória estava respondendo justamente a deputada Gleisi Hoffmann, né, que estava preocupada, inclusive, com a segurança do ex-presidente Lula, não é isso? Sim, mas o João Dória, ele não poderia ter falado o que ele falou. Claro, dizer claro. que ele nunca trabalhou, isso aqui é uma difamação, sim. É uma inverdade e é extremamente leviano da parte dele. Então, isso daqui é algo que merece, talvez, ser levado para a justiça, essa fala dele. Perfeito. Bom, de qualquer forma, nós tínhamos aí uma clara violação de uma cláusula da sentença condenatória e isso levou a defesa de Lula a ir para o Supremo, onde já está tramitando o habeas corpus, e colocar uma petição nesse habeas corpus para pedir que suspenda essa medida. Tá? Note-se uma coisa. Na fundamentação, a juíza Carolina Lebos diz que, segundo a superintendência, Lula estaria custando muito dinheiro para a superintendência. Vamos deixar algo muito claro. Lula não está custando coisíssima nenhuma. Todas as despesas dele. Tá? Roupa de cama, roupa dele, alimentação, tá? Tudo está correndo por conta dele mesmo. Ele mesmo está pagando as despesas de sua manutenção. A única coisa que a superintendência tem que garantir a ele é a sala. Bom, mas isso está na sentença do juiz. E, em segundo lugar, é uma guarda rotativa na frente dele, que, diga-se de passagem, normalmente eles mudam o turno da vigilância na frente da sala dele, mas essas pessoas sequer batem na porta dele. Ou seja, não estão nem preocupados com ele. Se ele tivesse algum ataque cardíaco lá dentro, eles não iam nem ficar sabendo naquele turno, porque eles não vão lá para olhar como é que está o Lula. Né? Então, Lula está ali ocupando uma sala, pura e simplesmente. Mas, bom, ele ocuparia uma sala em qualquer outro canto que ele fosse, porque ele tem direito à sala de Estado-Maior. Né? E, no mais, as coisas são todas dele. Portanto, não tem nenhuma despesa. Isso é mentira. Mentira. Quanto à questão que ela também alega, que o local está sendo, vamos dizer, o entorno está sendo utilizado pela campanha Lula Livre, né, que isso pode estar causando desconforto nos moradores, isso é informação de mais de um ano atrás. Agora, a campanha Lula Livre tem o seu próprio terreno alugado, 2 terrenos alugados, portanto, não estão em espaço público. Tá?
a movimentação deles é extremamente discreta. Claro, tem dias que, vamos dizer, específicos em que tem havido mobilização, por exemplo, quando há uma decisão do Supremo a ser, vamos dizer, a ser tomada, coisa assim, quando há essas expectativas, claro que é uma movimentação maior. Mas, no mais, é só o bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Não chega a ser algo que muda a rotina do lugar. Tá? Isso, portanto, também é outra mentira. Tanto assim é que todas as condições impostas pela Justiça do Paraná, né, para que o acampamento ali ficasse naquele terreno, foram cumpridas, todas. Né? Então, isso também não é motivo. O que se vê, portanto, é uma politização. E, claro, nós não podemos deixar de levar em consideração o momento em que a gente está vivendo, em que a Operação Lava Jato e seus atores estão sendo desmascarados. Né? Desmascarados como uma organização política, midiática, travestida de judicial ministerial público, né? Para perseguir pessoas escolhidas e poupar outras. Né? Então, no momento que isso está sendo desmascarado aos olhos da nação, me parece útil para eles criar esse factoide, né, para fazer uma cortina de fumaça. Agora, eu acredito que eles achavam que nós não estávamos preparados para isso. Eles fizeram a sua parte de correr do jeito que podiam, quer dizer, no mesmo dia que sai a decisão, o juiz de São Paulo, que, aliás, é próximo do Moro, porque o Moro nomeou para o CNPCP, né, ou seja, amiguinho do Moro, já disse que ele vai para o Tremembé, só faltava transferi-lo no mesmo dia. Eles estavam correndo para evitar que o agente apresentasse uma contramedida judicial. Mas nós fomos, graças a Deus, nós acabamos sendo atendidos com muita presteza, desta vez pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli recebeu os deputados, uma grande quantidade de deputados que foram mobilizados pelo presidente da Câmara, né? E submeteu, então, a petição ao plenário que já estava em sessão, né? E ali, então, por 10 votos a 1 do ministro Marco Aurélio, que merece todo o nosso respeito, mas me parece que ali ele estava equivocado, permitiu, portanto, essa suspensão dessa medida. Eu digo que ele estava equivocado porque era o seguinte: se fizéssemos do jeito que ele sugeriu de fazer o pedido ao TRF4, Lula, neste momento, estaria no Tremembé. Nós sabemos isso. Eles iam fazer corpo mole para atender, como eles fizeram de outras vezes, para não atender o Lula no tempo necessário. Outra coisa, tinha ali um processo em andamento, um habeas corpus, que cuidava da suspeição de Moro, que poderia redundar na libertação do Lula. Então, aquilo que a juíza Carolina Lebos fez foi simplesmente um atentado contra o objeto do litígio, né? Ou seja, foi uma violência dentro do curso do processo que ela praticou, né? Então, em função disso, é claro que o Supremo tinha que se manifestar, já que estaria prestes a decidir a respeito de um pedido liberatório da defesa, e isso interferia, portanto, nessa decisão. Foi apenas por isso que, portanto, se foi para o Supremo, e também, sobretudo, pelo perigo na demora. Portanto, o perigo em demora era evidente. E fomos atendidos, e me parece, dessa vez, com toda a oportunidade que o Supremo reconheceu. Aragão, agora o Glauco Faria tem uma colocação também para fazer, já no finalzinho. Aragão, justamente em relação a essa questão do papel do STF, muita gente entende que essa vitória de 10-1 é uma imposição de limites aos abusos da Lava Jato. Mas se a gente for analisar, o próprio pedido de concessão de liminar formulado em cima desse HC, que já havia sido impetrado em julho, tinha como pedido principal, na verdade, a soltura do ex-presidente Lula até o julgamento do mérito do HC. E esse pedido não foi concedido. O que foi feito foi, na verdade, o pedido subsidiário, que é a suspensão da transferência.
E diante desses vazamentos da Vaza Jato, do The Intercept Brasil, em que fica evidente a perseguição judicial ao ex-presidente Lula, esse limite que o STF está impondo, se é que é um limite de fato, ele não é muito elástico, Aragão? Não, não é não. Em primeiro lugar, temos que levar em consideração que foi um apoio institucional dado ao presidente Toffoli neste momento crucial, né? Por pessoas que, em outras circunstâncias, talvez não tivessem a mesma presteza. Então, temos que olhar isso dentro desse contexto. Falar em liberdade quando a matéria é submetida ao plenário, neste momento, me parece que é ilusório. Nós não teríamos essa força no plenário de jeito nenhum. Aí você tem que balancear o que você quer, um apoio institucional do Supremo como um todo ou uma medida isolada que pode depois ser revertida. Então, era melhor que a gente fosse para, vamos dizer, uma saída segura. A saída segura era o quê? Suspender de imediato. Como parece que o habeas corpus está pautado para o dia 14, isso é, daqui uma semana, tá? Me parece que nós teremos em breve, talvez, alguma decisão mais favorável. Muito bem, ministra, a gente agradece aqui a sua participação, toda a sua análise e um grande abraço para você, Eugênio Aragão. Abraço para vocês também. Até a próxima. Até a próxima. Falamos aqui com o Eugênio Aragão, ele que é jurista e ex-ministro da Justiça.